Bom, o Edinaldo Rodrigues está de volta aí à CBF. O ministro Gilmar Mendes expediu uma liminar para devolver o cargo para ele. Não vou entrar aqui no mérito de como que ele saiu da CBF, como que foi aí essa questão dele perder o cargo, até porque isso envolve um processo que eu não domino aqui tecnicamente, até porque eu não sou dessa área, e não vou passar para você aqui uma informação errada e nem quero te induzir a tirar nenhuma conclusão em relação ao caso. Como eu disse, é um caso que eu não domino, não entendo nada da parte jurídica, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre esse retorno do Edinaldo e a notícia que surgiu de que ele pretende trazer o Dorival Júnior e o Felipe Luiz para a comissão técnica da seleção brasileira agora nesse retorno. Ele tem ainda a pendência aí de esclarecer a questão do Ancelotti. Segundo ele tem uma carta assinada, um documento assinado aí pelo Ancelotti prometendo que ele viria para a seleção brasileira. Eu acho que é a oportunidade dele mostrar esse documento e mostrar pra gente que ele não estava mentindo, de que ele tinha um acordo com o Ancelotti mesmo, um acordo que o Ancelotti disse que nunca teve, que nunca prometeu nada para a seleção brasileira, e essa seria uma oportunidade dele mostrar esse documento e pelo menos esclarecer essa parte, e de quem sabe reformular a parte técnica da seleção brasileira, que hoje está com o Fernando Diniz. Na minha opinião, Fernando Diniz, para mim, é um grande técnico, para mim hoje é o técnico que faz o trabalho mais autêntico do Brasil e realmente isso seja um consenso para a maioria das pessoas, mas isso não quer dizer que na seleção brasileira isso vai dar certo. E pelo jeito não vai dar certo mesmo, é o que tem mostrado aí os resultados a curto prazo. De fato, o Diniz está há pouco tempo na seleção brasileira, mas o modelo tático que ele utiliza no Fluminense e o tempo que isso demora para se desenvolver, para amadurecer e para começar a dar certo, na realidade da seleção brasileira, como são os encontros da equipe e o tempo que ele tem para adaptar esse esquema tático, isso provavelmente não daria certo e é o que tem se mostrado. E nesse momento eu acho que a seleção precisa de um técnico um pouco mais tradicional, digamos assim. Tradicional, inclusive, é o termo que eu usei para dizer do Abel Ferreira no último vídeo. Para mim, o Abel Ferreira seria a primeira opção, se eu fosse, claro, quem fosse escolher isso, é claro que eu não sou, mas se eu tivesse que escolher seria o Abel Ferreira, que é um técnico também bastante tradicional, digamos assim. Ele e o Dorival têm estilos diferentes, mas eu acho que se adaptar a um estilo como é o do Abel Ferreira, se adaptar a um estilo como é o do Dorival, é muito mais rápido do que se adaptar ao estilo do Fernando Diniz. Eu acho que isso aí é óbvio para todos nós. E nesse momento eu acho que sim, daria mais certo com o Dorival do que com o Fernando Diniz, pelo menos a curto prazo, para a seleção voltar a vencer as partidas, voltar a ter resultados positivos e sair um pouco dessa fase complicada aí que está vivendo, não só fora de campo com os problemas aí na CBF, que são inúmeros e não é de hoje, há muito tempo isso vem acontecendo, quanto dentro de campo, que a seleção brasileira está fazendo uma eliminatória aí que talvez seja a pior da história da seleção. Além das questões técnicas que eu citei, o Dorival Júnior parece ser um técnico muito bom de grupo. Ele mostrou isso no Flamengo, o Flamengo que já tinha vivido uma série de problemas ali com o Paulo Souza e com alguns outros técnicos, conseguiu corrigir o elenco, conseguiu voltar a vencer e levou aí o Flamengo a ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e no ano seguinte foi campeão também da Copa do Brasil com o São Paulo que era um time que não era ali um dos favoritos para a competição também, e ele conseguiu fazer um grande trabalho. Já o Felipe Luiz está se formando aí, está buscando conhecimento para se tornar técnico no futuro. Já vi algumas entrevistas dele falando sobre o tema, algumas opiniões que ele tem em relação ao esquema tático. Ele opinou inclusive em relação ao próprio Fernando Diniz, criticando um pouco essa questão do Fernando Diniz acumular os jogadores de um lado do campo, falou das limitações desse esquema tático, falou do ponto de vista dele. Não digo que ele tenha 100% de razão, mas ele tem um ponto de vista e tem uma opinião formada sobre esse estilo de jogo e sobre o que ele quer e o que ele pensa em relação ao futebol e o que ele pretende fazer no futuro quando vier a se tornar aí técnico de futebol. Parece que no futuro tem tudo para ser sim um bom técnico, até porque vem se preparando desde cedo e quando tiver uma oportunidade, muito provavelmente vai conseguir se desenvolver, até porque o Felipe Luiz sempre teve uma visão de jogo, uma mentalidade dentro da partida bem diferenciada, sempre foi um jogador muito inteligente e ele tem tudo para ser um bom técnico sim. Eu acho que a substituição do Fernando Diniz, se ela realmente acontecer aí nos próximos meses, seria bom para a seleção brasileira e bom para o próprio Fernando Diniz, porque da maneira que o trabalho dele está acontecendo na seleção brasileira, ele acabaria se queimando, apesar de ter feito um grande trabalho no Fluminense esse ano, foi campeão da Libertadores com um time que não era nem de longe um dos favoritos,
Eu, na minha opinião, e eu digo isso sendo tricolor, eu acho que o elenco do Fluminense é um elenco muito abaixo do Palmeiras, por exemplo. O Fluminense tinha um time titular bom, que conseguia manter ali um padrão de jogo, mas quando o Diniz precisava fazer substituições, o nível técnico já caía muito, e mesmo assim ele conseguiu fazer um bom trabalho e ser campeão da Libertadores. Mas nesse momento, para a carreira dele, para a imagem dele, eu acho que sair da seleção brasileira e quem sabe ter uma oportunidade no futuro é uma boa escolha e é um bom caminho aí para o Fernando Diniz. Já para o Dorival vai ser uma grande oportunidade caso ele venha para a seleção brasileira, ele que foi cotado no passado inclusive para ocupar o cargo que hoje é do Fernando Diniz, para ocupar essa posição, e quem sabe ter a oportunidade de dirigir a seleção brasileira aí numa Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho ele um bom nome, não acho que seja o melhor nome. Como eu disse, eu escolheria o Abel Ferreira. Acho que é uma escolha mais assertiva, mas vamos ver como que vai ser esse trabalho caso o Dorival venha. Vamos torcer para dar certo, a seleção brasileira está precisando de mudança, está precisando ter resultados positivos e precisando voltar a vencer jogos o mais rápido possível. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like, seu comentário. Se eu falei alguma coisa errada, deixa sua opinião aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa certa, deixa sua opinião aqui embaixo. E se você assistiu até o final, até o próximo vídeo e muito obrigado.